Fala pessoal, meu nome é Lucas Holanda, sou fotógrafo do Belém Fotos e é uma alegria estar aqui com você no módulo intermediário de fotografia. O curso tem como objetivo aprofundar as técnicas fotográficas e fomentar o seu interesse a explorar mais os recursos e funções da sua câmera. Os temas são variados. Agora eu vou mostrar para você o conteúdo programático. Nós vamos abordar a tríade, obturador e nitidez, obturador e perda de nitidez, diafragma e nitidez, diafragma e desfoque, ISO, foco, foco automático, foco manual, exposição e fotometria, explorando o menu da câmera, luz, tipo de luz e características da luz. E o nosso primeiro assunto vai ser sobre a tríade da exposição, o ISO, diafragma e obturador. Nós já vimos no curso básico os efeitos do ISO, diafragma e obturador. Agora, no módulo intermediário, nós vamos dar um passo à frente e vamos aprofundar os conceitos dos três componentes da tríade para melhorar nossa técnica e usá-la com criatividade em nossas fotos. E nós vamos abordar primeiro o obturador, tá? Com ênfase em obturador e nitidez. Certo. Aí vem uma primeira pergunta, um questionamento que eu queria colocar para vocês. Como a gente pode estabilizar a câmera com tempo de obturador lento? Assim, tem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, você pode usar o estabilizador da lente, como nós vimos no curso básico. Olha, algumas lentes têm estabilizador, né? A gente pode encontrar, por exemplo, nessa lente bem aqui, a gente tem uma chavezinha aqui que a gente ativa ou não o estabilizador. Pode ser que o estabilizador também seja da câmera, tá? Eu não tenho câmera com estabilizador, mas é um recurso bem interessante, né? Se a sua tiver, ótimo, aproveite. Eu não tenho, nenhuma das minhas câmeras tem esse recurso. Você pode usar também tripé, como a gente viu no curso básico, ajuda bastante na estabilização. Se você achar que tripé não é desconfortável de levar, é pesado, você pode comprar um monopé também, que é interessante, não vai dar a mesma estabilidade que um tripé, mas em situações que você queira estabilizar a câmera, que esteja com o obturador lento, o monopé é bem útil, ajuda bastante. Tá? Você pode também colocar a câmera no timer, né? Um timer, onde tem esse reloginho, você pode colocar, e aí quando você dispara, a câmera demora 2 segundos ou 10 segundos, de acordo com o tempo que você escolher para fazer o disparo. E é interessante porque o seu dedo não influencia na foto. Que mais? Você pode usar recursos como o recurso Mirror Lockup, né? Então tem aqui na minha câmera, essa Nikon D7000 que eu estou usando, tem esse recurso. A gente pressiona no disparador, aí o espelho da DSLR levanta. Quando a gente pressiona de novo, aí acontece a foto. Então é uma maneira do espelho tremer menos, né? Se você tiver uma mirrorless, você pode usar o obturador eletrônico, que é bem interessante também, porque como é eletrônico, então vai tremer menos ao fazer a foto. Então assim, tem inúmeros recursos, né, para ajudar a gente a estabilizar a nossa foto. Mas o que eu queria focar mesmo nesse tópico num ponto importantíssimo, que é a concentração do fotógrafo, tá? Quanto menos os movimentos voluntários e involuntários do fotógrafo interferirem na foto, melhor para a estabilidade da nossa câmera, né? Melhor para a nitidez da nossa foto. Então, aquilo que a gente viu também no curso básico. Ao fotografar, se concentre bastante, né? Tente não tremer. Ao pressionar o disparador, tente fazer pressionar não de maneira que não seja brusca, né? Bem leve, para não influenciar também, para que esse movimento não influencie na nitidez da imagem. Então, assim, o obturador ele é bem importante nesse sentido para a questão da nitidez da nossa foto. Aí vamos lá. Então, a partir disso, aí vem outro questionamento, né? Você já parou para se perguntar qual o tempo de obturador mais lento que você consegue usar com a câmera da mão, sem deixar o assunto tremido? E é claro que essa pergunta é direcionada para fotos de assuntos estáticos, né? Assuntos parados. Por exemplo, igreja,
pontos turísticos, fotos de arquitetura, né? Porque, enfim, se você tiver com 1/20 e uma pessoa passar andando, né, por mais que você esteja estável, a pessoa vai ficar borrada, porque o borrado, né, da foto, o efeito borrado da foto, ele tem relação com a estabilidade do fotógrafo e com a velocidade também do assunto que está se mexendo. Então, por isso que essa pergunta é direcionada para assuntos parados, tá? Assuntos estáticos. Então, você já parou para se perguntar isso? Né? Qual o tempo mais lento que você consegue usar com a câmera na mão, sem deixar o assunto tremido? A resposta ela é bem subjetiva, né? Porque depende de vários fatores. Depende se a sua câmera tem algum recurso que, como a gente viu anteriormente, né, tem recursos que facilitam a estabilização, tem várias coisas a se considerar. E depende também da concentração do fotógrafo, né, se você é uma pessoa estável ou não. Mas por que é importante saber isso? Porque imagina, se a gente está numa situação com pouquíssima luz e o nosso diafragma está todo aberto, mesmo que a nossa lente seja clara, o nosso diafragma esteja já no limite, todo aberto, o nosso ISO esteja no máximo, né? O que vai restar? Vai restar só o obturador, né? Se no caso, por exemplo, o diafragma todo aberto, o ISO no máximo e a foto ainda não está clara como você quer, só vai restar o obturador. Aí você vai ter que deixar o obturador mais lento, né? E aí vem aquela dica do curso básico de deixar o obturador com um valor de referência relacionado à distância focal que vocês estão usando. Por exemplo, vocês estão usando uma lente de 18 milímetros, como eu estou agora. Então, usem o obturador de 1/20 para cima. 1/20, 1/100, né? Mas pelo menos 1/20. Se vocês estão usando uma lente de 55 milímetros, então deixe o obturador de 1/60 para cima. Isso daí vai garantir uma segurança. Quer dizer, isso não é uma regra, isso é uma dica, né? Mas se você for uma pessoa estável, você consegue reduzir essa velocidade. Você consegue deixar a velocidade mais lenta do que o valor da distância focal que você está usando. Então, por exemplo, se você treinar bastante, pode ser que você use 18 milímetros e consiga fazer uma foto com 1/4. Né? Por exemplo, eu vou mostrar duas fotos que eu fiz aqui no estúdio. A primeira, eu usei um tempo de obturador de 1/20, tá? Com uma lente em 50 milímetros. Olha, a gente está vendo, tá, que a foto está nítida, que o objeto está nítido. Então, ok. Agora vamos ver a próxima. A próxima eu usei uma velocidade de obturador de 1/1.3 com a mesma lente, tá? Com a lente em 50 milímetros. Olha o que aconteceu, né? Ficou bem borrado o assunto. Por quê? Porque eu não consegui mais estabilizar a câmera na minha mão, né? Tentei, me esforcei, mas não deu certo, né? Porque era uma velocidade muito lenta. E você percebe também que nesse exercício eu fiz questão de destacar a distância focal que eu estava usando. Era uma lente de 50 milímetros. Tá? Essa informação é importante porque quanto mais grande angular for a lente, mais fácil de estabilizar. E quanto mais teleobjetiva for a lente, mais difícil de estabilizar. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma lente de 18-55. Se eu tiver em 18 milímetros, ok, é mais fácil estabilizar e aí eu vou conseguir reduzir mais a velocidade. Se eu tiver em 55 milímetros, aí já vai ser mais complicado, já vai ser mais difícil. Se eu tiver com uma lente 80-400 em 400 milímetros, aí vai ser mais difícil ainda de estabilizar, tá? Então isso é importante ter em mente. E percebam que esse teste eu fiz com um objeto qualquer na minha casa. Então, assim, esses testes que a gente faz, não se preocupe com a estética da foto. É mais um teste para a gente saber a nossa limitação. Então, pode fazer tranquilamente em casa, em qualquer lugar você consegue fazer esse teste, não tem problema nenhum. Tá? Se preocupem só com a questão técnica, beleza? Então, certo. Nessa foto, eu usei o obturador de 1/25, estava sem tripé, e estava com a lente 24-70 na distância focal de 24 milímetros. Era uma situação de pouca luz, né? A gente estava de madrugada e o dia estava nascendo. Então,
eu defini o tempo do obturador de acordo com aquela dica da distância focal. Eu poderia ter colocado mais lento o obturador, né? Poderia, mas eu não queria que as pessoas ficassem tremidas. Então, por isso que eu optei por esse obturador de 1/25. Eu vi que as pessoas não estavam se mexendo muito rápido e eu optei por esse valor, né, por conta desse resultado que eu queria alcançar. Mas se eu quisesse que as pessoas ficassem borradas, eu poderia muito bem ter colocado menos de 1/25 e eu ia conseguir estabilizar a câmera na mão, né? Eu acho que até 1/10 dava para estabilizar tranquilo e deixar o açaí e a paisagem nítida, né? A partir disso, a gente vai propor 2 exercícios para vocês, tá? Então vamos lá. Exercício 1. Com a câmera na mão, qual a velocidade mais lenta que você consegue usar sem perder a estabilidade da foto? Caso você tenha uma lente zoom, testar em diferentes distâncias focais. Como vimos no e-book do curso básico, lentes teleobjetivas são mais difíceis de estabilizar na mão. Analise se a sua câmera tem algum recurso citado no início desse tópico. Se a resposta for sim, faça esse teste com e sem os recursos. Então, assim, a gente fazendo esse teste, né, você vai descobrir, tá, qual é a velocidade mínima que você consegue usar com a câmera na mão e você vai ficar com mais confiança na hora de fotografar de fato. Né? Quando você estiver na rua fotografando e quiser saber, poxa, mas será que eu consigo usar uma velocidade mais lenta que isso? Né? Então, se você fizer esse exercício, você já vai saber, né? Você já vai ter mais confiança na hora de fotografar. Então, vamos lá. Exercício 2. O resultado varia também de acordo com o preparo físico de cada pessoa. Em situação de descanso, teremos mais estabilidade. Em situação de agitação, como após uma longa caminhada, teremos menos estabilidade. Então faça esse teste em casa e depois faça também simulando uma saída fotográfica e analise os resultados. Esse exercício 2 é importante também porque imagina, você faz todos esses testes em sua casa, no ar-condicionado, numa situação de descanso. Então, ok, você vai ter mais estabilidade, você vai estar numa zona de conforto. Né? Agora imagina se o seu caso for fotografar paisagens, natureza, e você está meio-dia no meio de um mato com sol super forte, o sol a pino, e você está com uma lente 80-400, super pesada também. Aí com certeza o seu resultado vai ser diferente, você vai estar mais cansado, né? E você vai ter menos estabilidade. Então é só para você ter isso em mente e analisar. Se for o seu caso, fotografia de natureza, de viagem, que a gente faz uma caminhada longa antes de fazer a foto e tudo mais, então tenha isso em mente, beleza? E uma coisa que é importante, gente, para você ter bons resultados nesse curso, é importantíssimo você fazer todos os exercícios, porque se você ficar só estudando só na parte teórica, né, o conteúdo não vai fixar tão bem na sua cabeça. Então é importante você, a cada aula, você parar e pegar sua câmera para exercitar, para colocar em prática o que você aprendeu, certo? E agora, o nosso assunto é sobre obturador e perda de nitidez. A nitidez muitas vezes é superestimada por fotógrafos, mas lembre-se que deixar o obturador lento pode trazer resultados bem interessantes para você. Por exemplo, uma vez eu estava indo fotografar umas 5h30 da manhã, 5h30, 6 horas, pelas Ilhas de Belém. Eu estava numa lancha. E assim, estava tudo escuro, estava bem escuro. Aí eu resolvi arriscar. Eu deixei o diafragma todo aberto, deixei o obturador bem lento, estava com a 24-70, deixei o obturador em 1/10. Eu vi que o dia estava nascendo, mas ainda estava bem escuro. Aí eu fiz alguns cliques. E é esse resultado que vocês estão vendo. Então, assim, eu gostei bastante do resultado e o obturador estava bem lento, em 1/10. Vocês podem ver que não tem tanta nitidez a imagem, né? Mas como já estava nascendo, estava uma luz interessante, aí ficou um borrado que eu acabei gostando. Então, assim, não tenha medo de arriscar, de tentar fazer fotos com o obturador lento. E agora a gente vai mostrar algumas técnicas justamente com essa característica, tá? Usando o obturador lento.
Então vamos lá. A primeira delas é Light Painting. Light Painting consiste em fazer uma longa exposição, deixando a câmera no tripé ou numa mesa, numa cadeira, desde que seja um local seguro, tá? E fazer com que rastros de luzes sejam registrados pelo sensor. Mas que rastros de luzes? Aí vai da criatividade de cada pessoa. Pode ser uma lanterna, olha, pode ser uma lanterna de celular, tá? Aí você pode passar para os rastros ficarem registrados. Pode ser uma lanterna convencional, pode ser uma vela, pode ser um LED, enfim, qualquer fonte luminosa você pode usar para fazer a técnica de Light Painting. Nessa foto, eu usei um tempo de obturador bem lento, de 10 segundos, diafragma f22 e ISO 100, tá? Com tripé. A lente foi a 18-55 e distância focal de 18 mm. Agora eu vou passar para vocês um roteiro com 8 passos para que você consiga fazer Light Painting na sua casa mesmo, tá? Então vamos lá. 1. Vá para um local escuro, como seu quarto ou sua sala à noite, e use roupas escuras. 2. Coloque a câmera no tripé ou em algum local estável, como mesa ou cadeira. 3. Configure a câmera para longa exposição. Sugiro começar com o obturador de 10 segundos. Os valores de ISO e diafragma vão depender do local, mas se vocês estiverem em um quarto escuro, provavelmente ISO 100 e diafragma f22 já vão chegar próximo do resultado. 4. Deixe a câmera na opção de timer ao disparar para que o movimento da sua mão não interfira na nitidez da imagem. 5. Com a luz acesa, faça o foco manualmente, tire o foco do automático. 6. Pegue qualquer fonte luminosa, como lanterna do seu celular ou uma lanterna convencional. 7. Apague a luz e pressione o disparador para fazer a foto. 8. No local onde você fez o foco, faça os movimentos com a lanterna no formato que você quiser. Quando a gente fala em Light Painting, o céu é o limite. Dá para fazer experimentações com os rastros de luzes, você pode fazer retratos de alguém e incluir os rastros, você pode fazer autorretrato, dá para fotografar algum assunto e iluminar esse assunto com uma lanterna colorida e iluminar de repente o fundo com uma lanterna com outra cor. Então assim, dá para fazer vários testes, várias experimentações. Se você for fazer retrato, você pode usar também flash ou luz contínua, tá? O flash ele é interessante se você quiser deixar a pessoa nítida. Então, assim, porque o flash ele tem uma alta potência, ele é uma descarga, né? Então assim, é interessante que ele tem uma potência alta e dá para deixar a pessoa mais congelada. Agora, se o seu objetivo for deixar a pessoa tipo um rastro, tipo um vulto, aí você pode fazer com luz contínua, que vai ser mais fácil de conseguir esse resultado. É possível congelar com luz contínua, mas é mais difícil. Então, assim, tem essas duas possibilidades. Se você não iluminar nem com flash, nem com luz contínua, provavelmente seu assunto vai ficar muito escuro, vai ficar bem subexposto, ou não vai aparecer na foto. Então, essas possibilidades são interessantes. Agora, nossa próxima dica é a técnica Penny. Então, assim, ative o disparo contínuo da sua câmera, tá? E quando o assunto iniciar o movimento, você gire o seu tronco em direção ao movimento. Então, assim, imagina que o seu assunto seja um atleta correndo, tá? Então, quando o atleta começar a correr, olha, você acompanha o movimento dele e dispare. Nessa técnica, a lógica é que você fazendo isso, você vai ficar parado em relação ao assunto, tá? E o fundo vai ficar borrado em relação a você. Então, o assunto vai ficar nítido e o fundo vai ficar borrado. Então, dá uma ideia de velocidade, de movimento. Às vezes a pessoa está até andando devagar, mas se você usa essa técnica, dá a ideia que ela está andando mais rápido. Então, toda vez que você quiser deixar alguém com sensação de que está mais rápido, essa técnica ela é bem interessante. Se passar um ciclista
e você fizer isso, vai dar a sensação de que o ciclista está mais rápido. Ou se passar um ônibus, né, também mesma coisa. Então, assim, deixe o obturador lento, né, e acompanhe o assunto enquanto você dispara, certo? Agora sim, se concentre na hora que o assunto for passar, né, porque quanto mais estável você tiver, mais chances você vai ter de deixar o assunto em foco, né, deixar o assunto nítido. E assim, quanto mais lento tiver o seu obturador, mais difícil focar no assunto, mais difícil deixar o assunto focado. Em compensação, mais borrado fica o fundo, né? Então, se tiver, por exemplo, um obturador de 1/10 e você estiver fazendo na mão essa técnica, vai ter muita chance de algumas faults, ou na maioria das faults, o assunto principal está fora de foco. Então, assim, só para você já ter isso em mente que é difícil mesmo, que não é tão fácil, então você tem que se concentrar bastante para acertar fazer essa técnica. Na foto que vocês estão vendo agora, eu não tive que girar meu tronco. Por quê? Porque eu estava dentro do metrô. Então, nessa técnica, eu fiquei parado, né? O que está dentro do metrô está nítido, que são as pessoas, e o que está fora do metrô está borrado, né? Então, assim, eu fiz um penne nessa foto, mas eu não precisei girar o meu tronco, porque eu estava dentro do metrô e vocês estão vendo o reflexo das pessoas, certo? E essa foto foi feita com um tempo de 1/20, sem tripé e com a lente 12-24 em distância focal de 12 milímetros. Se você estiver em um local bem escuro, tá, então a dica é você desativar o foco automático, tá, e usar a técnica do pré-foco. Você coloca no foco manual, faz o foco antes, né, e quando o assunto passar, aí você já segue acompanhando ele com o foco manual. Isso se você sentir dificuldade no foco automático, né? Se não sentir dificuldade, pode seguir no foco automático sem problemas. Beleza? A próxima técnica é de longa exposição. Então, assim, deixe o tempo de obturador bem lento, né? Coloque a câmera no tripé, ou estabilizada em algum local, estabilizada no chão, na mesa, enfim. E aí escolha o tempo que você vai usar. Quanto mais lento for o tempo do obturador, né, e se tiver alguém se mexendo, mais borrado vai ficar o assunto, e pode ser que o assunto nem apareça, dependendo da velocidade que a pessoa esteja e dependendo do obturador que você esteja usando. Quanto mais lento você estiver usando o obturador, né, mais chance da pessoa ficar um vulto ou de nem aparecer na foto. Tá? Se o assunto estiver parado, logicamente ele vai aparecer na foto, certo? Então, para controlar o tempo de obturador, para mais de 30 segundos, aí vai aparecer para você a opção do modo bulb. No modo bulb, você mantém o dedo pressionado, tá? E a foto só vai parar de ser feita quando você tirar o dedo. Mas, logicamente, você não vai fazer essa técnica com o dedo, né? Porque se você fizer com o dedo, vai ter muita chance de tremer, tá, a foto. Então, é ideal fazer essa técnica do modo bulb com um controle remoto ou um disparador via Wi-Fi, né? E aí você faz a foto pelo celular, no disparador via Wi-Fi, e não vai ter contato com a câmera. Aí é o ideal no modo bulb, certo? Essa foto que vocês estão vendo foi feita com tempo de obturador bem lento, uma longa exposição de 30 segundos, com tripé e com a lente 24-70 em distância focal de 24 milímetros. É possível fazer longa exposição durante o dia? Tá? A resposta é sim, é possível. Mas cuidado, porque você tem que ter um acessório, tá? Não dá para fazer de qualquer jeito. Porque assim, pensa na situação, de dia vai ter bastante luz, certo? Imagina, meio-dia, um sol forte, e você queira fazer uma longa exposição a céu aberto, né? Você tem que ter um filtro chamado filtro ND, que é um filtro de densidade neutra. Ele funciona como se fosse um óculos escuros, então ele subtrai a quantidade de luz, tá, que vai ser exposta no sensor da câmera. Então, você pode comprar filtro ND que reduz 1 EV, 2 EVs, 3 EVs, 8 EVs. Tá? E na hora de comprar, você vai decidir se você quer um muito escuro ou um menos escuro. Tá? Mas realmente você precisa ter esse filtro, porque se você fizer uma longa exposição de dia sem filtro, né, você vai danificar o sensor da sua câmera. Tá? Então, muito cuidado.
eu gosto sempre de fazer a relação da câmera com o nosso corpo humano, com o nosso olho. Então, se a gente ficar um tempão olhando para o sol, o que, que vai acontecer? Né? Vai prejudicar a nossa visão. Então, é a mesma coisa com o nosso equipamento. Então, cuidado, se for fazer longa exposição durante o dia, compre o filtro ND, certo? Aí você veja o diâmetro da sua lente, né, e verifique o diâmetro do filtro ND que você vai comprar para poder encaixar bem na sua lente. Então vamos lá. A próxima técnica de obturador lento é zoom ou puxada de zoom. É uma técnica que eu acho bem interessante. Assim, a ideia é fazer com que no fundo da foto fiquem uns rastros de luzes. Tá? Então escolha um fundo que seja colorido ou que tenha luzes. E imagine que você está fazendo um retrato. Então peça para a pessoa ficar parada, deixa o obturador lento, né? E quando você for fazer a foto, né, antes da segunda cortina do obturador fechar, você puxe o anel de zoom, tá? Então, essa puxada do anel de zoom que vai dar o efeito dos rastros de luzes. Então, isso pode ser interessante, por exemplo, em uma festa. Se você tiver uma festa, enfim, com amigos, você pode fazer essa foto para dar ideia de movimento. Imagina um fundo colorido e tudo mais, né? Aí você faz o primeiro disparo, você faz um disparo, na verdade, e antes de fechar a segunda cortina, você gira o anel de zoom. Agora, numa festa, por exemplo, é um ambiente mais escuro, então você pode usar o flash, tá? Aí, usando o flash, é até interessante que vai contribuir para congelar o assunto, né? Então, você ativa o flash, né, faz a foto e clica no disparador e gira o anel de zoom, tá? Além dessa dica também, além dessa técnica também, você pode, em vez de puxar o anel de zoom, tá, você pode fazer a foto e balançar a câmera. Tá? Isso aí também vai dar um efeito diferente nos rastros de luzes. Pode ser que fique interessante também na sua foto.